Hoje temos a segunda sessão dos depoimentos. Nós vamos ouvir a experiência de vida de uma empreendedora que nós poderemos chamar social, no sentido mais literal do termo, porque empreendedores sociais são todos, não é? Portanto, todo aquele que é empreendedor, que cria um negócio, cria uma empresa, cria tem uma atividade, obviamente tem um impacto na sociedade e, nesse sentido, é empreendedor social. Mas há empresas, associações, instituições, organizações, o que quiserem, podemos usar o termo organização, que é mais geral, que dá para tudo isto. Há organizações que têm como escopo muito mais direto, portanto, a atividade para apoiar atividades, neste caso, que no caso da pista mágica é muito assim, apoiar atividades que por sua vez se vão desdobrar em atividades de apoio aos mais carenciados, a vários tipos de público. E portanto, nós achamos que estas organizações têm hoje um peso cada vez mais importante, porque, em rigor, embora estas organizações, se quiserem, o fim último delas era acabarem, não é? Porque nesse caso significava que não havia problemas, o que nós temos visto é que a evolução da sociedade não se tem feito nesses termos, não é? Não apenas para aqueles que são mais carenciados, não é? Que nós às vezes identificamos, mas ao fim e ao cabo para nós todos, não é? Porque, por exemplo, todo este problema das alterações climáticas, se não se resolve com movimentos mais ou menos folclóricos, na verdade começa a afetar muita gente que até pode viver bem do ponto de vista económico, mas que, por exemplo, tem mais idade, tem doenças respiratórias, e não tem família, por exemplo. Não é? Que começa a ser, hoje em dia, esta mobilidade que todos nós vemos da vossa geração, muitas vezes leva a que, provavelmente, os vossos pais não terão o apoio que tiveram os vossos avós por parte dos vossos pais, porque vocês vão estar algures no mundo e provavelmente não perto dos vossos pais. E isso vai criar novas necessidades e por isso é que estes movimentos de voluntariado são tão importantes, não apenas para lidar com aqueles problemas que nós poderíamos pensar mais imediatos, da pobreza, da exclusão, etc., mas também para lidar com problemas novos que a sociedade vai criando e que não são necessariamente problemas de pobreza. Não são de pobreza económica, são de pobreza, por exemplo, espiritual, de isolamento, de fraqueza, portanto, e de desencanto quando numa fase complicada da vida, que é quando as pessoas já têm bastante mais idade. Bom, pronto, eu hoje estou para sermões, mas neste caso são muito sentidos, porque nós começamos a perceber isso. Todos nós, outro dia estávamos, só para lhes dar mais exemplo, estávamos um grupo de pessoas mais ou menos da minha idade, portanto que temos filhos e netos, e todos nós éramos do Porto, ou viemos aqui parar, e nenhum de nós tinha os filhos no Porto. O que tem a ver com os mercados de trabalho, portanto, uns estavam fora, outros estavam fora, no sentido que uns estavam no estrangeiro e outros estavam em Lisboa, que é mais ou menos a mesma coisa que está no estrangeiro. E portanto, o que é que nós víamos era que, a certa altura, tinha que haver uma solidariedade muito mais entre nós, porque os filhos não tinham as condições para estar connosco e nós também não estávamos dispostos, por exemplo, para ir para Lisboa, onde não temos os amigos, não é? Que infelizmente vão desaparecendo ou vamos desaparecendo uns com os outros. Bom, tudo isto para lhes dar um contexto de coisas que se calhar vocês não sentem já, mas que são dinâmicas que são inevitáveis. Portanto, e por isso esta questão do trabalho voluntário, inclusive eventualmente da sensibilização que a Sónia seja capaz de fazer para a importância disso, acho que torna esta sessão particularmente importante. Eu agradeço ao Pedro Lima o ter-nos chamado a atenção para este projeto. Já o tínhamos tido tangenciado pela Ana Vasconcelos, quando cá veio contar a história dela, que, sendo da empresária na altura, depois também abordou estas questões do trabalho voluntário, e temos todo o gosto em tê-la cá hoje. Mas hoje estamos aqui para a ouvir e para depois, a seguir, lhe pôr uma série de questões. Está bem? Muito obrigado, Sónia. Obrigada. Muito obrigada por me terem convidado.
ao Pedro e ao professor Alberto Castro. Muito bem, então eu tenho aqui meia hora, não é, para falar um bocadinho, resumir uma história de vida em 30 minutos. Eu tenho 46 anos, meu nome é Sónia, sou antropóloga de formação e sou uma mãe babada de 2 filhos. Há 13 anos tive a sorte, não é, de um dos meus propósitos de vida, que é ser mãe, ser concretizado pela primeira vez, e há 11 pela segunda. Sou aquilo que eu considero, que eu costumo chamar uma mãe-urso, mãe-ursa. Uma mãe que está a cuidar dos seus filhos com a ajuda de mulheres incríveis, uma delas é aqui a Ana, e da minha mãe. E a ursa, porque a ursa, não é como vocês sabem, é a ursa que toma conta das crias, e portanto sou uma mãe-ursa babadíssima, e que coloco mais ou menos a par de ser empreendedora social o papel de ser mãe. Acho que são 2 papéis muito importantes na construção de um mundo melhor, que nos traz muita angústia, não é? Porque educar filhos para um mundo em constante mudança e que não parece que esteja aí por um caminho que vá no sentido do desenvolvimento humano no melhor sentido. E muito bem, eu partilho convosco que acho que sou aqui uma ave rara dentro das pessoas que vêm aqui falar, porque sou uma empreendedora social, considero-me uma empresária do setor social, porque acho que não há muita diferença entre uma organização do terceiro setor ou do setor da economia social e de uma empresária como a Ana é. A Ana é ambas, é uma empreendedora social, mas também, digamos, uma empresária em termos mais ligada ao setor do lucro. E a primeira coisa que acho que dizia, antes de voltar um bocadinho ao meu percurso e à minha infância, que me cheguei até aqui, eu quando era criança e via os adultos ao domingo, à tarde, quando estávamos depois do almoço, das coisas que mais me angustiava, e porque eu metia muito entre os adultos e gostava muito de ouvir as histórias dos adultos, era a angústia de domingo à tarde, porque no dia a seguir tinham que ir trabalhar e não gostam do que fazem. Não é? Pode ser uma angústia porque tens um trabalho, que tens responsabilidades, mas a angústia de que chatice amanhã tenho que trabalhar. E das coisas que eu dizia para mim própria quando era criança é: eu não vou ter esta vida. Eu quero, todas as segundas-feiras de manhã, acordar de manhã e dizer: que bom, eu hoje vou começar a trabalhar. E se calhar a segunda-feira é aquele dia que eu estou mais entusiasmada, e assim é. Consegui cumprir esse objetivo de vida, de chegar à idade adulta e de ter, eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego do mundo. Tenho o melhor trabalho, tenho o melhor emprego do mundo, que é trabalhar numa organização que tem a missão que a Pista Mágica tem. Mas já lá vamos. Eu partilho convosco, sem qualquer travão ou vergonha, de que venho de uma família difícil, de um contexto difícil, não sou a única, não serei. Uma família humilde, mas uma família também disfuncional, em que a violência era uma presença constante. Então, muito cedo tive que abandonar, muito cedo, ser criança. E tive que passar a ser adulta dentro de uma casa em que, posso dizer que aos 3 anos, tive que passar a ser um bocadinho a mãe da minha mãe, de protegê-la de um pai violento e agressivo, alcoólico. E isso transformou imenso aquilo que eu sou hoje. Porque nós somos aquilo que vivemos, mas não é isso que nos define. O que nos define é o que é que nós fazemos com as experiências que nós temos. Eu posso-vos dizer, partilhar, que como é que eu consegui sobreviver a uma infância e uma adolescência assim, foi algo que ninguém me ensinou, mas eu simplesmente projetava e visualizava o futuro que eu queria ter. E eu vivi nessa bolha da imaginação que as crianças têm, e essa parte eu não perdi de criança, que foi sempre de imaginar, de visualizar que aquele contexto não era um contexto exterior, não era uma coisa que me vinha de dentro, e que se o meu contexto exterior, portanto, a família, o contexto onde eu estava e a violência, que eu não poderia sair naquele momento, mais tarde eu poderia sair quando fosse adulta. E aí eu poderia ter a liberdade
de ter o contexto que eu escolheria para mim. E eu vivi sempre a visualização disso. Então era como se eu estivesse em constante, num desenho animado ou numa constante imaginação de projeção do futuro. E foi isso que mais tarde, uns anos mais tarde, eu fiz terapia, que é uma coisa que eu aconselho a toda a gente fazer, quando estiver na vossa idade. Vou sugerir aos meus filhos, inclusive, todos nós vivemos por experiências difíceis na vida e todos nós não processamos exatamente as coisas como deveriam ser processadas. E a terapia, um psicólogo, é como os nossos novelos às vezes têm nozinhos e os nossos pais não nos protegem de tudo, ou as pessoas estão connosco, às vezes vemos coisas na escola, no autocarro, num campo de férias, que não conseguimos processar bem. E ir a um psicólogo e fazer terapia é tirar esses nós, é desenrolar o novelo e voltar a enrolá-lo. E perdi-me aqui neste raciocínio a explicar-vos esta questão do psicólogo, mas o psicólogo, lembro-me agora, o psicólogo, uma das coisas que reparou quando estava a contar o meu processo era que, ou melhor, eu percebi quando estava a fazer terapia, que isso me salvou e que isso me transformou numa adulta que, apesar de ter levado vários embates, interiormente eu estou muito sã. E cheguei a um ponto da minha vida em que eu encontrei um equilíbrio interior de conseguir olhar para o meu passado e as coisas que eu vivi e transformar a dor que tive e a empatia que isso criou em mim pelo sofrimento que as outras pessoas vivem num projeto de vida com a criação de uma organização sem fins lucrativos para tornar este mundo melhor. E se eu não tivesse tido este passado, eventualmente seria uma empresária mais do setor, não é que isto seja, não seja mau, mas se calhar eu não teria a necessidade, porque isso criou-me uma necessidade de fazer parte de um exército. Eu não gosto muito destes, não é? Destas figuras de estilo assim mais da guerra, mas acho que dá para compreender bem. Nós, voluntários, somos que um exército do bem, de transformação do mundo melhor. E, portanto, eu tive esta infância e depois os escuteiros devolveram-me a infância. Eu tive que deixar de ser criança para ter que assumir, não é? Ser a crescida na família. E os escuteiros, com 14 anos, fui para os escuteiros e isso foi para mim incrível, porque eu via os chefes de 80 anos, havia uma hora em que todos íamos brincar, inclusive as pessoas mais velhas de 80 anos e os chefes de 80 anos. E eu achava aquilo incrível, porque inconscientemente eu associava com quando crescermos deixamos de brincar, porque eu tive que deixar de brincar muito cedo. Então, essa família mais funcional que foram os escuteiros, foi em São Mamed em Festa, no agrupamento 143, ofereceu-me não só uma família mais funcional, devolveu-me a infância, devolveu-me também uma utopia. Diz Baden-Powell, faz 100 anos do escotismo, este ano diz Baden-Powell que, primeiro, não há impossíveis. Há um desenho em que ele, não é, dá um chute no hino, alguns de vocês de certeza que foram ou são escuteiros, e primeiro, eu acredito nisso, que não há impossíveis, nós construímos, não é, a nossa realidade, e que os escuteiros estão aqui para deixarem o mundo um pouco melhor. E, portanto, e a parte também espiritual que o escotismo deu, porque eu estive no escotismo católico português, e esta componente espiritual também foi muito importante no meu desenvolvimento como pessoa. E deu-me outra grande ferramenta, a ferramenta do planeamento, a ferramenta da organização, que em nenhum momento na universidade, na escola, eu tive. Nos escuteiros, nós temos que construir projetos, cada equipa apresenta um projeto anual e dessas, se forem 4 ou 5, só um é selecionado e depois todos vivem aquele que ganhou, aquele projeto que ganhou e todos fazem parte. Temos que fazer um planeamento, temos que fazer uma calendarização, temos que fazer um orçamento e organizei atividades, não é, com os meus colegas, seja a nível nacional, seja a nível internacional, com projetos de cooperação entre escuteiros. Esta escola foi importantíssima e depois, mais tarde, eu queria ter uma profissão que eu pudesse ajudar os outros. Então pensei em psicologia. Pensei que psicologia seria aquela área em que eu poderia ajudar os outros. Tive uma grande sorte de não entrar na faculdade, porque ficámos 50 mil de fora. Eu sou da geração do baby boom em Portugal, éramos muitos alunos que não conseguimos entrar na universidade e eu, por essa razão, fiquei a saber que o curso que eu mais adorava, que era Antropologia, existia, mas era privado, não é? Era uma universidade privada que tinha o curso de Antropologia,
mas eu, com a ajuda dos meus pais e da própria universidade que me deu, não é, um desconto, quando eu lhes apresentei uma proposta de trabalhar para a universidade na reprografia, eles gostaram da minha iniciativa, fizeram um desconto e depois eu tive uma bolsa de estudo e fui super feliz em antropologia. Realizou-me a antropologia social e cultural, o curso que eu tirei, como fui muito ativa, organizei o primeiro congresso de estudantes de antropologia na faculdade, organizei o primeiro congresso de ação humanitária também na universidade. Um professor que detectou que eu tinha algum jeito para algumas coisas convidou-me para a Delegação Norte. Eu já era voluntária, primeiro fui voluntária dos Médicos do Mundo e depois a Delegação Norte era um sítio, era as traseiras num salão paroquial de Ramalde, que de vez em quando, uma vez por ano, acontecia uma atividade durante uma semana de rastreio, não é? De atenção, não é? De ver o índice de massa corporal e essas coisas. Eles queriam profissionalizar e em 2001 eu comecei a trabalhar nos Médicos do Mundo e só saí quando tinha 11 colaboradores a trabalhar a tempo inteiro e 100 voluntários e decidi partir para a aventura para ser voluntária das Nações Unidas. E porquê é que isso aconteceu? A Universidade Católica tem uma responsabilidade nisso. Eu, enquanto trabalhava nos Médicos do Mundo, fiz a primeira pós-graduação de Gestão das Organizações Sem Fins Lucrativos aqui na Católica, na altura uma parceria com a Rede Europeia Antipobreza e a UDIPS, União Distrital das IPSS. Não sei se havia mais algum parceiro, mas acho que eram estes. E algo se transformou em mim a fazer essa pós-graduação. E foi-nos dado a ler pela professora Raquel Campos Franco o livro do Peter Drucker, Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos. Eu sabia que o Peter Drucker era um guru da gestão, não sabia que ele também percebia tanto de organizações da economia social e isso fez-me apaixonar e eu comecei a desenvolver um planeamento estratégico para a criação de uma ONG. Eu disse, eu vou apresentar a minha carta de missão. Eu diria que a Universidade Católica é um bocadinho responsável por, naquele momento, eu apresentar a minha carta de missão, ir como voluntária das Nações Unidas. Eu já tinha estado em Timor-Leste durante um ano para implementar um projeto de saúde materno-infantil, que era um dos graves problemas em Timor-Leste, e fui para lá como chefe de missão implementar um projeto como antropóloga. Como vocês devem imaginar, foi incrível essa experiência, mas foi também para criar de raiz. E diremos, se nós nascemos com alguns talentos, um dos meus talentos é criar algo do nada. O que me seduz, o que me dá uma energia extra é saber que eu estou a contribuir para alguma coisa que não existe e que do nada nós podemos construir uma resposta, no caso que eu gosto muito, uma resposta que ajude o mundo a ser um pouco melhor. E então eu apresentei a minha carta de missão e comecei, já estava a fazer o meu planeamento estratégico. Uma coisa muito interessante é que eu tive aqui, não me lembro do nome do professor, eu tenho um problema que é não me lembro dos nomes das pessoas, tenho um bloqueio. Não me lembro do nome do professor, mas é um professor de liderança, que foi incrível para mim, porque no curso, o meu trabalho da disciplina de liderança foi eu transformar os meus 11 colaboradores, alimentar neles a liderança, a sua liderança, para que a minha ausência, quando eu apresentasse a carta de missão, não fosse tão sentida. Digamos que eu quis trabalhar a liderança de cada um dos 11, de maneira a, claro, um líder sempre vai sentir a falta, mas eu tentei trabalhar que a liderança deles, dentro da sua esfera de ação, fosse a máxima possível. E tirei de 18 ou 19, já não me lembro, adorei fazer esse trabalho, porque era para uma coisa prática. Estudar só para cumprir, não é, o critério de avaliação nunca foi uma coisa que me seduzisse muito. E quando fui com as Nações Unidas, como voluntária das Nações Unidas, a minha vontade foi eu perceber se o projeto de saúde materno-infantil tinha tido um impacto. Eu considero-me uma freak do impacto. Para mim não faz sentido estar a desenvolver um projeto para cumprir um calendário e um orçamento. Isso para mim não faz sentido. É uma questão ética até. Ainda há pouco tempo nós na Pista Mágica recusamos um serviço com uma Câmara Municipal porque o nível de impacto que nós íamos ter e a taxa de esforço associada a isso era muito baixo. Não estavam reunidas as condições para nós chegarmos ao número de pessoas que tínhamos contratualizado com aquela Câmara. E a própria Câmara não tinha as condições que potenciasse a inclusão dos beneficiários neste projeto. E não queremos trocar dinheiro por um serviço. Isso não faz sentido. O que nós queremos é ter impacto. Nós somos uma organização que quer ter um impacto social.
E então, quando fui para Timor pela segunda vez, eu queria, a minha missão principal era eu ir falar com o Ministro da Saúde, que era a minha interface quando eu estive lá a implementar o projeto da Casa das Mães com os Médicos do Mundo, e eu tinha-lhe deixado um rascunho de um projeto de escala, de replicação de várias Casas das Mães em Timor. E eu queria perceber se isso estava a acontecer. Atravessei a rua, ele ainda era o Ministro da Saúde nessa altura, ele recebeu-me, e para mim este é um momento muito importante de eu ir atrás e analisar o impacto que, num projeto em que eu estava envolvida, eu queria aprender o que é que se tinha feito mal. Mas queria aprender também o que é que se tinha feito bem, porque se nós só nos focamos naquilo que está mal e não percebemos o porquê do sucesso dos nossos projetos, também estamos a perder um manancial de conhecimento e depois não vamos utilizar esses fatores de sucesso nem próximos a empreendimentos que a gente vai fazer. E ele disse-me o que é que tinha corrido mal e convidou-me para a inauguração da terceira Casa das Mães. Eu estive lá até 2000, portanto, até final de 2004. Quando eu fui em 2006, no final de 2006, portanto, quase 2 anos depois, já estavam a inaugurar a terceira Casa das Mães, o que para mim foi um indício muito bom de sucesso, que já não dependia de mim, mas que eu pelo menos sentia que eu tinha deixado uma semente e percebi quais eram os fatores, depois se quiserem posso explicar, mas quais tinham sido fatores de sucesso, mas também fatores que não tinham corrido também no desenvolvimento das Casas das Mães. Quando eu voltei para Portugal, eu tinha um grande dilema. Isto está escrito, eu trouxe aqui alguns livros, isto está escrito aqui no meu diário de missões, é o último texto. O meu dilema era, vou continuar a viver uma vida de cooperação para o desenvolvimento em vários países, estive em vários países, não foi só em Timor-Leste, estive em Moçambique, estive no Togo, também com a União Europeia, a fazer a observação eleitoral, com as Nações Unidas. Fui electoral Volunteer Electoral Advisor, portanto trabalhava muito na comunidade, a apoiar as comunidades, a explicar que iam ser eleições livres, mas depois também fui Team Leader em Logistic. E, portanto, neste processo em que eu sentia, vou cumprir então o tal propósito que eu vos falei de ser mãe, vocês já sabem o resultado, ou vou continuar a viver em missões de um sítio para o outro. Era quase como... Era uma escolha quase como um sacerdócio, de continuar a fazer missões, ou uma escolha de cumprir também um grande sonho de ter uma família. E vim para Portugal, e depois depois fui para outros sítios, porque o pai dos meus filhos não é português, mas fui para outros sítios no mundo, e porque viver em missões depois tem isto. Lembra-se que eu comecei a escrever um planeamento estratégico em 2006, quando fui com as Nações Unidas como voluntária, e é aí que eu continuei a escrever este planeamento estratégico. A Ana já tinha sido uma pessoa que minha consultora, que era voluntária na altura dos Médicos do Mundo, e eu ia-lhe perguntando, porque eu tinha dúvidas, e a Ana sempre foi para mim um modelo de uma empresária com muita experiência no setor da economia social, porque faz parte de vários órgãos sociais e conhece estes dois mundos. E ela foi-me dando conselhos, foi-me dando as perspectivas. Eu pensava qual seria o regime jurídico que eu devia escolher, deveria ser uma empresa, deveria ser uma associação, uma fundação. Estudei aqui de um dos livros, que agora já está um bocado desatualizado, mas toda a legislação compilada aqui na Universidade Católica do Porto, do setor da economia social, e depois, quando voltei, convidei a Ana se ela queria fazer parte desta aventura, e também pensei num plano de negócios. Isto porquê? Porque aquilo que eu tinha aprendido com as ONGs, com as Nações Unidas, das coisas boas que fazem e daquilo que eu vi que não faziam tão bem, é que não há diferença entre gerir uma empresa com ânimo de lucro ou gerir uma organização com uma perspectiva mais social, vincadamente social. Há teóricos, inclusive, que dizem que vamos chegar a uma altura no mundo em que não vai haver diferença entre setor governamental, setor empresarial e setor não governamental. Todos nós, de alguma maneira, todos os setores trabalham, como o professor Alberto diz, todos nós estamos a trabalhar para as pessoas, todos nós estamos a trabalhar para o mundo.
E criamos uma associação em 2008, em plena crise, e muitas pessoas não acreditavam que uma escola de voluntariado, foi assim que nasceu, como é que uma escola de voluntariado tem sustentabilidade? Como é que é possível? Como é que uma organização que se baseia num trabalho não remunerado, num trabalho gratuito, como é que uma organização, e esse era o meu dilema muito grande, mas o Peter Drucker diz, faça o que você já faz bem. Isto, há frases na vida, há aulas, há frases que as pessoas dizem, há frases em livros que naquele momento específico, nos tocam e quase que se faz um clique. Ao ler Peter Drucker, ele diz, quer criar uma organização e fala do que é uma missão, ele diz, faça o que você já faz bem. E eu tinha por volta de 28 anos, mais ou menos, e eu andava nessa fase da minha vida que era, eu já sabia falar muito bem francês, ok, agora vou aprender outra língua. Eu já percebo muito deste programa de computador, ok, agora vou aprender outro. Então, a minha visão da aprendizagem era muito, eu quero saber muito de muita coisa. Ao ler o Peter Drucker, eu percebi que naquela fase da minha vida eu tinha que me focalizar. Eu tinha que me especializar em alguma coisa. Eu já tinha experiência suficiente de vida do que é que eu gostava de fazer e quais eram as minhas competências. E disse, ok, mas o que é que eu faço mesmo muito bem? E quais são os temas que me apaixonam? E depois ele diz, mas há alguma coisa que seja relevante. Não diz exatamente assim, mas qualquer coisa que seja relevante. Eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho uns talentos, por exemplo, consigo tocar com a língua no cotovelo, não é? Poucas pessoas, pelos vistos, sabem fazer isso. Fiquei a saber numa aula de yoga. E, portanto, eu tenho um talento de fazer uma coisa que poucas pessoas fazem. Mas isso é relevante, não é? A não ser que quisesse ir para o circo, para artes performativas. Mas é isso. É relevante e vai ao encontro de uma necessidade da sociedade. E eu percebi que o voluntariado era aquela área que era um denominador comum em vários trabalhos que eu tinha feito e que me apaixonava, de que eu tinha inclusive ido para os Estados Unidos, fui uma das jovens que foi selecionada para um programa Ir Descobrir e Agir da Fundação da Juventude, em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Fomos 6 portugueses para os Estados Unidos, 6 meses depois de terem caído as Torres Gêmeas, e tivemos formação durante o mês na Points of Light, que é uma organização de referência na área do voluntariado, em que me foi dado um livro de gestão de voluntariado e que um dos meus sonhos cumpridos, não é? Foi que eu convidei e que eu me tornei amiga, é uma figura paterna para mim, um dos autores do maior livro de gestão de voluntariado, ele já esteve aqui na Católica, já o trouxemos aqui à Católica, acho que mais do que uma vez, em que ele veio falar é o guru da gestão de voluntariado, e que ele um dia, ele e o Steve McCurley me convidaram para fazer a versão portuguesa desse livro, que está adaptada e que está atualizada, porque foi publicado 20 anos depois. Então, são apenas alguns exemplos de... Quer dizer, nunca sonhei publicar a edição portuguesa desta Bíblia, mas há momentos incríveis que quando nós somos muito resilientes, quando nós somos perseverantes e quando só fazemos aquilo que nos apaixona, vivemos apaixonadamente o trabalho que desenvolvemos, esse trabalho de formiguinha, essa resiliência e o tal acreditar, eu acho que trouxe isso da minha infância. Poucas pessoas, a Ana acreditou, mas poucas pessoas acreditavam que uma escola de voluntariado podia ser uma organização sustentável. Neste momento temos 11 colaboradores, temos um orçamento anual que aqui é a Ana, que é Master na gestão financeira da organização. Isso é outra coisa que eu aprendi, é ter humildade. Aprendi, eu se calhar percebi cedo, ter a humildade de perceber o que é que somos bons e aquilo que nós não somos bons. E eu sou muito sonhadora, tenho algumas utopias, considero que tenho os pés muito assentes na terra. Acho que tenho, não é, a cabeça nas nuvens de sonhar, mas ao mesmo tempo os pés na terra, porque temos que saber muito bem quais são os passos concretos e temos que ser muito pragmáticos na elaboração dos nossos sonhos e das nossas utopias. A nossa utopia é, se os 1.000 milhões de voluntários no mundo, segundo as Nações Unidas, tivessem a preparação adequada, o mundo seria completamente diferente. E esta é a nossa utopia. A nossa utopia era de que todos os voluntários tivessem a preparação adequada e o mundo seria mais justo, seria menos poluído, seria menos violento, seria menos muitas coisas e mais muitas outras. Essa é a nossa utopia. Nós sabemos que isso é uma utopia, mas todos os dias trabalhar no sentido de ir mais além e de haver mais pessoas que estejam preparadas para fazer essa diferença
é aquilo que nos move. Para terminar, partilho convosco que fiz um mestrado em Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento decorrente deste meu percurso. Outro curso que eu adorei, amei fazer. Estava grávida da minha filha, tinha um bebê nos braços e eu ainda hoje não sei como é que, não é? Com um bebê pequenino que ainda não tinha 2 anos, ainda estava com fraldas, estava a tirar as fraldas. Grávida, não é? Eu lembro de dizer ao professor, que já tinha tido um primeiro parto, e disse, professor, não é? Tive o sintoma de que, dentro de algumas horas, a minha filha ia nascer, disse, amanhã já não venho, porque era a sexta e ao sábado das aulas, amanhã já não venho porque a minha filha vai nascer, e ainda consegui fazer a tese de mestrado, que foi a análise de impacto da primeira escola de voluntariado. Não existe nenhuma escola de voluntariado no mundo que nós conheçamos, dadas também as nossas limitações linguísticas, mas procuramos em várias línguas. Então, quando criamos a escola de voluntariado, eu tentei perceber, eu pensei, escola de voluntariado é um conceito tão interessante que de certeza que alguém inventou. Da minha pesquisa, não encontrei que isso existisse. Encontrei a Escola de Gestão de Voluntariado em Sydney, na Austrália, mas que está muito focalizada muito para a gestão. Nós também trabalhamos muito a gestão de voluntariado, mas não trabalhamos só a gestão de voluntariado. E também havia a Escola de Voluntariado ali em Madrid, da Câmara Municipal de Madrid, mas que era uma coisa on-off e basicamente era o Departamento de Formação em Voluntariado em Madrid, também em Móstoles com a Cruz Vermelha, que é uma organização, como vocês sabem, de onde nasceu também este movimento, não é, do Crescente Vermelho, o movimento da ação humanitária que nós hoje em dia, não é, como o conhecemos. Essa análise do impacto fez-me perceber que a pista mágica tinha que dar um passo mais à frente e que não podemos basear o criar conhecimento e partilhar competências baseado em salas de aula. Eu percebi que para uma organização mudar a forma de gerir voluntários, nós tínhamos que ir à organização e contaminar toda a gente na organização. Desde o topo da pirâmide, que são os membros dos corpos sociais, aos seus colaboradores e aos seus voluntários. E a tónica do sucesso para que o voluntariado seja levado a sério e seja uma ferramenta de sustentabilidade das organizações, mas também uma ferramenta de cumprir a missão das organizações, funcione melhor. O que é a pista mágica, hoje em dia? A pista mágica é muito mais que uma escola de voluntariado. Com a pandemia, eu tenho uma equipa jovem, a maior parte tem menos de 30 anos, que tiveram uma capacidade incrível de adaptação e transformamos toda a escola numa escola online. Utilizamos algumas plataformas, uma delas é o Moki, transformamos para lá todos os cursos, estamos a ter vários projetos, tivemos que cancelar todas, tínhamos centenas de formações pensadas, tivemos que cancelar todas essas formações presenciais, demoramos cerca de um mês e meio, o que é extraordinário. Estivemos em abril, planeamos e em abril, e o IPDJ pediu-nos para nós gerirmos no terreno um programa de voluntariado com jovens, porque não conheciam quem pudesse operacionalizar uma resposta de forte impacto. E aí começou a nossa ação comunitária. Nós temos uma nova esfera, e começou aí uma fábrica, digamos, chamamos de fábrica de voluntariado, a escola e a fábrica fez-nos ir para o terreno, fez-nos começar a utilizar o voluntariado como uma ferramenta de inclusão social. Para terminar, partilho convosco que quando eu estava em palestras nestas coisas, uma das coisas que eu dizia era: o voluntariado não é terapia. Que o voluntariado deve ser exercido, não é? Nós tivemos, não é, a teoria de Maslow, ainda há pouco vai sair no dia 5 de dezembro, um artigo em que eu falo disto. E eu brinco um bocadinho com a pirâmide de Maslow, não é? Nós somos educados, que existe uma pirâmide que fala das várias necessidades humanas, e eu acreditava, influenciada por isso, que para fazer voluntariado nós já devíamos estar no topo da pirâmide. Devíamos ter as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades emocionais, etc. E só quando estivéssemos muito bem é que poderíamos fazer voluntariado. Primeiro tínhamos que cuidar de nós para poder cuidar dos outros. Esta era a minha narrativa. E eu dizia na brincadeira que se soubessem de um congresso de psicólogos ou de médicos, psiquiatras, que me dissessem, porque eu gostava de ir lá para lhes dizer: não receitem o voluntariado, como, não é? Não receitem isso. Vários estudos científicos demonstram que quem faz voluntariado, de várias geografias, quem faz voluntariado tem uma maior esperança média de vida, é mais feliz e tem melhor qualidade de vida. Isto é
incrível estes dados. E não importa o estudo científico e onde fazem, chegam mais ou menos a esta conclusão. Quando eu dava palestras, e que já dei centenas de palestras, estas minhas duas ideias entraram em conflito. Se o voluntariado numa pessoa dita normal tem um impacto brutal na sua qualidade de vida, aumenta, não é? As pessoas vivem mais anos, é uma violação dos direitos humanos não permitir que pessoas em situação de vulnerabilidade utilizem o voluntariado como uma forma de melhorar o mundo, mas também de elas também ficarem melhor. Então, eu mudei de ideias e mudei de opinião. E começamos a construir projetos, estamos a construir projetos. O Portugal Inovação, o IA Grants, que é um fundo que a Fundação Carlos Gulbenkian gera, foi muito importante para nós, onde eu testei a minha primeira metodologia de capacitação de gestores de voluntariado, que é de 4 passos. Testei-a e depois, agora estamos a dar escala. Okay? Isto funciona muito bem, com muitos resultados em que nós vamos à organização, como eu vos disse, nós percebemos que depois da minha tese de mestrado, eu percebi que eu tinha que criar um modelo de formação de gestores de voluntariado que tenha um impacto muito grande na organização. Então eu criei a metodologia CADEI, que vocês têm aqui um dos manuais que é gratuito e que podem fazer download em baixo, que por acaso não está aqui hoje. Não, está aqui. E depois, desculpem, o que é que eu estava a dizer para terminar? Criou a metodologia. A metodologia CADEI. Essa metodologia, mas estávamos a falar do voluntariado como uma ferramenta de inclusão, não é? De inclusão social. Nós trabalhamos em prototipagem de projetos, percebemos o que é que funciona e o que não funciona, convidamos alunos que estejam a fazer teses de mestrado e teses de doutoramento para pôr à lupa do método científico as nossas metodologias inovadoras, e daí partimos para concorrer a linhas de financiamento, se o resultado for bom e que tem sido, para concorrer a linhas de financiamento que digam, ok, este projeto já foi testado, já houve uma prototipagem, ele funciona, e depois o Portugal Inovação Social tem sido a nossa alavanca para darmos escalas às nossas iniciativas de inovação social. E hoje em dia a Pista Mágica não é... Antigamente nós tínhamos Pista Mágica Escola de Voluntariado em baixo, e hoje em dia nós temos Pista Mágica Voluntariado e Inovação. Portanto, nós utilizamos a inovação para um voluntariado de maior impacto. Portanto, não somos uma organização que serve um voluntariado mais, digamos, tradicional, mas vemos o voluntariado como esta ferramenta de melhoria do mundo através, inclusive, da inovação social. Portanto, somos um exemplo de empreendedorismo e inovação social. E é esse o caminho que nós estamos a fazer nesta fase. Eu não sei se sabem, mas a EMPIS, que é a Estrutura Missão Portugal Inovação Social, foi também algo testado em Portugal e que agora se está a espalhar pelo resto da União Europeia. Só 3 países é que não aderiram, mas nós, não é, fomos, digamos, os guinea pigs, e da mesma maneira, não é, também vão-lhe dar escala a nível europeu. E nós, empreendedores sociais, tivemos a sorte, eu e muitos colegas meus, tivemos a sorte de termos este apoio, e é por essa razão que a Pista Mágica neste momento está numa dimensão muito maior, que não estaria se não fosse esta linha de financiamento. E para vos dizer que estamos numa fase de muito crescimento da Pista Mágica, para finalizar, em que nós esperamos que vamos crescer no futuro, e precisamente porque estamos a utilizar o voluntariado como esta ferramenta de inclusão social, em que estamos pela primeira vez a trabalhar diretamente com os beneficiários. Um projeto que estamos à espera de estamos a trabalhar com pessoas com deficiência aqui em Gaia, no Centro de Inclusão Social do Magarão, em Avintes, com a Câmara Municipal. Estamos a trabalhar com jovens de bairros sociais institucionalizados já num caminho de crime, com resultados muito bons. E temos um projeto que concorremos e que espero que seja financiado, que era por onde eu queria ter começado, que é um projeto num centro de saúde em que nós vamos apoiar pessoas que estão com baixa psiquiátrica e que não estão a fazer terapia, e vamos ter um grupo de controlo e um grupo em que vamos atuar. Vamos fazer daqui, inclusive, um estudo clínico para perceber se as atividades de voluntariado, que impacto é que têm nestas pessoas que estão com problemas de saúde mental. Lá está, mais um protótipo na área da saúde mental para depois darmos maior escala no futuro. Este foi aquilo que eu consegui fazer em meia hora, e estou aberta para as vossas perguntas. Obrigada pela paciência. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos agora então passar
à fase da apresentação das perguntas. Vocês têm, aqueles que eu chamar, têm que vir aqui à frente e fazer a pergunta no microfone por causa de ficar gravada. Nós vamos começar por uma pergunta da Júlia Magalhães, do grupo da Júlia Magalhães. Mas eu peço também que o Miguel Amaral venha também já para aqui, porque eu queria juntar as duas primeiras perguntas e, portanto, fazem já os dois essa pergunta. Algo que foi abordado no início da temática do empreendedorismo foi a importância do acesso à informação para se reconhecer uma oportunidade, como, por exemplo, o caso da criação de uma escola de voluntariado. Na altura, alguns dos fatores que foram apontados como possíveis razões para justificar o melhor ou o pior acesso à informação foram, nomeadamente, as relações pessoais dos indivíduos, a sua rede social. Tendo isto presente, existe alguma figura na sua vida que lhe tenha incutido o interesse pelo voluntariado, que tenha contribuído para que essa fosse uma área de cada vez maior interesse no seu caminho? Obrigado, Júlia. O Miguel Amaral é a primeira, está bem? A nossa questão é, tendo em conta a missão da Pista Mágica, fortalecer o voluntariado como um caminho para a transformação da sociedade e do mundo, como é que deu conta que Portugal era pobre, digamos assim, neste aspecto de voluntariado, e se há algum episódio por trás que tenha vivido ou com a sua vasta experiência de voluntariado tenha levado à criação da Pista Mágica? Muito bem, muito obrigado, Miguel. Fazemos estas duas. Já falou de algumas coisas destas, mas dá-lhe a oportunidade de aprofundar. Depois temos, não se pode estender muito. Eu vou ser breve, então. Muito bem. Eu vou então ser curta. Assim, de repente, não me lembro de uma figura de voluntariado em particular. Eu acho que todos nós somos influenciados por exemplo, o Super-Homem, o Homem-Aranha. Acho que são figuras que entram nas histórias como voluntários, não é? Eu entendo-os como voluntários que tentaram salvar o mundo e isso está, digamos, nas histórias que ouvimos desde criança e nos desenhos animados. Para mim, a Madre Teresa de Calcutá foi muito importante nesta visão de uma pessoa na construção de uma melhor e da perseverança, e o facto de ser uma mulher também é uma figura de referência feminina. E foi muito importante para mim ler, eu adoro biografias, e ler a autobiografia do Gandhi. E isso marcou muito, mas eu já estava a criar a Pista Mágica, portanto, mas digamos que eu duas vezes para tentei ver o Gandhi quando era adolescente e adormeci, mas quando não adormeci, foi um filme que me marcou imenso, e depois li várias biografias e depois a autobiografia dele. A missão da Pista Mágica foi porque em Portugal a taxa de voluntariado é mesmo muito baixinha. Há uns anos atrás era 11,2, acho eu, e as últimas estatísticas do INE dizem que em Portugal 7,8% da população faz voluntariado. E isto, alguém que vibra com o voluntariado, eu senti que deveria fazer alguma coisa. Eu agora vou visitar a capital europeia do voluntariado em 2023, vai ser Trondheim, na Noruega, e é uma pequena cidade onde 70% da população faz voluntariado. Isto faz-nos pensar, verdade? Faz-nos pensar muito. E vou tentar perceber vamos fazer várias visitas de estudo no fim de janeiro, início de fevereiro, e tentar perceber quais são estes fatores. Alguns eu já adivinho, mas quero perceber. Espero ser surpreendida por aspectos que não tinha contemplado. E outra questão é que quando eu trabalhei nesta área, neste setor de voluntariado, e, por exemplo, quando fui com os Médicos do Mundo para Moçambique, não me fizeram um briefing de segurança, não me prepararam. Prepararam para eu fazer uma avaliação dos custos financeiros da organização em Moçambique, mas não se preocuparam pela minha segurança. E eu fui atacada na rua, porque não sabia como andar, eu tinha 25, 26 anos, e podia ter perdido a vida. Isso marcou-me muito. E eu percebi que não ter preparação pode pôr em risco a vida da pessoa voluntária e pode pôr em risco a vida de quem a pessoa voluntária serve. E por isso foi uma razão muito marcante, portanto essa pergunta é muito interessante e eu não falei sobre isso. E foi uma das coisas que marcou muito para criar a escola do voluntariado. Muito bem, muito obrigado. Eu só, já agora, fazer uma nota em relação a essas estatísticas do INE por comparação com outros países. O que acontece é que muitas das vezes os outros países
tem as coisas muito mais estruturadas e nós temos uma componente muito informal de voluntariado. Se somar a esse voluntariado mais estruturado, aquele voluntariado que é feito, por exemplo, dentro da família ou às vezes com os vizinhos, nós temos, eu estou convencido que temos um voluntariado informal muito significativo que noutros países não existe porque é tudo feito muito mais. E as contas não são feitas da mesma maneira, não se utiliza a mesma metodologia de contagem, digamos. Sim, o INE faz aquilo através da declaração da pessoa, mas a pessoa pode não ter a noção de que está a fazer voluntariado. Sem dúvida. Não precisava de o fazer. E em Portugal a definição portuguesa diz que fazer voluntariado na vizinhança com os vizinhos não é voluntariado, eu não estou de acordo. Não, por exemplo. por isso é que eu digo que Bom, passemos à segunda pergunta. Eu tinha aqui várias alternativas, mas vou pedir à Filipa Monteiro e depois eu vou ler duas outras de outros grupos para não estarmos aqui a perder tempo, mas pedi à Filipa Monteiro que viesse fazer a pergunta do grupo. Tipicamente, um empreendedor é caracterizado por aproveitar uma oportunidade de mercado. A pista mágica surgiu assim de forma a dar resposta a uma necessidade que notou existir neste mercado de voluntariado, sendo a primeira escola em Portugal para o efeito. Qual foi o ponto de partida que fez com que a pista mágica avançasse com esta iniciativa? Obrigada. Muito obrigado. Nós temos aqui depois mais duas perguntas muito parecidas que eu leio. Uma que era para ser lida pelo Sérgio, mas ele vai ter que ficar daqui a um bocadinho, mas a primeira... qual foi a ideia diferenciadora que incentivou a fundação da Pista Mágica comparativamente a outras instituições de voluntariado? E depois há uma outra que é no site da Pista Mágica é dito que visam resolver uma necessidade não coberta em Portugal. Qual é esta necessidade e como se aperceberam desta falha? São três perguntas, esta devia... Que tocam no mesmo, não é? Sim, devia ter sido a Liliana Chimante a fazer. Portanto, como eu disse, os grupos fizeram um bom trabalho. Não vamos ter tempo de fazer as perguntas todas, mas via-se que trabalharam e, desse ponto de vista, parabéns. Precisamente porque não havia nenhuma organização especializada na capacitação em voluntariado e por detectar que as pessoas voluntárias não tinham a preparação adequada para esse trabalho. Portanto, não havia uma consciencialização das organizações que gerem voluntariado, a necessidade de fazer uma preparação antes da pessoa fazer voluntariado, durante, depois, fazer avaliações. Inclusive, quando nós vamos em missão, normalmente não nos chamam e nós vimos até às vezes, podemos ir com traumas, vivemos experiências muito fortes. Sei lá, por exemplo, ver uma pessoa morrer à nossa frente, como eu vi, ter que digerir tudo isso também deve ser feito depois. Portanto, não há esta consciencialização de que há toda uma necessidade de preparação, de formação, até mesmo consultoria, não só dos voluntários, mas também das organizações que gerem voluntários, das universidades, das empresas, das entidades governamentais. Portanto, não havia uma resposta especializada para isto, não havia nenhuma organização que fizesse isto. E continua a não haver, somos a única. Muito bem. Vamos agora, talvez, fazer aqui uma pergunta mais sobre a Sónia. Para fazer, eu convidava a Filipa Monteiro, não é a Filipa Monteiro, desculpem, é o Tiago Capela a vir cá apresentar a segunda pergunta do grupo. Então, sabendo que realizou várias decisões radicais na sua vida, por exemplo, pedir admissão e ingressar na primeira missão como voluntária das Nações Unidas e a própria fundação da Pista Mágica, quais considera que foram os fatores mais importantes para decidir realmente explorar estas oportunidades, mesmo tendo em consideração todo o risco que estava envolvido? Uma excelente pergunta e que eu própria me debato. Eu não tenho redes sociais, portanto, se calhar vocês viram que eu não estou no Instagram, não estou no Facebook, entretanto saí, mas quando tinha, uma das coisas que eu coloquei era um cartoon, estavam duas mulheres a tomar café e uma vira-se para ela e diz, mas estás com tão bom aspecto, o que é que tu andas a tomar? E a outra mulher responde, decisões. Eu acho que não são comprimidos. Acho que das coisas mais difíceis na vida é nós termos que optar. E foi aqui nesta universidade a ter uma aula de economia na pós-graduação em gestão das organizações sem fins lucrativos, em que eu questionava se deveria pedir a carta de missão e ir com as Nações Unidas e fazer outra coisa, seguir os meus sonhos.
que eu queria criar uma ONG, eu queria fazer uma diferença no mundo em que eu fosse uma empreendedora social e que as decisões dependessem de mim. O professor estava a falar simplesmente de mercado e estava a dizer porquê que nós pagamos algo por um objeto. E tem a ver com a lei da oferta, da procura, e nessas tomadas de decisão, quando eu decido comprar, um vestido dos meus sonhos, eu sei que cada escolha, ele disse, toda a escolha implica uma renúncia. E isso para mim foi fundamental nessa fase da minha vida em que eu tinha medo. Porque ter medo é normal, não ter medo é que é esquisito. Ter medo é normal. Ter medo significa que nós estamos conscientes dos riscos que estamos a correr. Só um tolo não tem medo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é ter medo e mesmo assim decidir seguir o caminho. E portanto, eu fiquei muito tranquila e eu diria a frase de outra maneira. Aquilo que o professor disse, ele diz, toda a escolha implica uma renúncia. E eu diria, toda a escolha implica pelo menos uma renúncia. Vai implicar várias renúncias. E eu quando para mim é difícil tomar decisões, ainda há pouco tempo eu estou a gerir a rede na Europa da Global Network for Volunteer Leadership, do IAVE, que é a Associação Mundial de Voluntariado. É uma nova coisa que eu estou a fazer que me apaixona, sentir que tenho uma missão global, e ainda por cima estamos a agir agora com a guerra e juntamos líderes de vários países no mundo e estamos a contribuir para um mundo melhor. E eu tive que tomar a decisão de continuar ou não continuar, porque eu tenho que dedicar tempo àquilo e sentia que estava a roubar tempo à pista mágica. E eu faço uma coisa que é, faço 2 colunas, e são os prós e os contras. Até decisões na vida, até pessoais, íntimas, eu vou sempre medir os prós e os contras. E às vezes a lista de contras até pode ser maior que a lista de prós. Mas qual é o que pesa mais na minha balança? E, portanto, respondendo à tua pergunta, é ter coragem e fazer um plano de que os contras não pesem tanto na balança e tomar medidas. Eu que medida é que tenho que tomar para continuar a gerir a Europa, aqui neste grupo? Eu vou ter que gerir muito bem o tempo que eu estou nessa rede. Eu vou ter que me refriar da minha paixão de estar a fazer aquele trabalho para não roubar à pista mágica aquilo que eu tenho. Porque eu também estou a dar à pista mágica, estou nessa rede, estou a dar muito. Mas eu tenho que, a minha paixão, eu tenho que moderar os meus ímpetos de trabalhar menos horas, porque eu tenho filhos, eu tenho a pista mágica, eu tenho que me dedicar a mim própria, eu tenho que fazer as minhas aulas de yoga, eu tenho que me divertir e, portanto, a minha paixão é tão grande que eu não posso viver tão embrenhada no trabalho e, portanto, é tomar decisões. E não é fácil, eu sei. Mas à medida que o tempo passa, eu achava, quando fosse adulta, ia ser muito fácil tomar decisões. E à medida que o tempo passa, nós só sabemos que nada sabemos. Então, tenho-nos a dizer que cada vez tem sido mais difícil tomar decisões, mas a partir do momento em que as tomo, como tenho uma consciência de quais são as consequências dessa tomada de decisões, fico muito mais tranquila e a vida flui muito mais facilmente, só porque faço aquilo que adoro. Não é? Muito bem. Vou pedir ao Sérgio Silva e ao... Bom, aliás, vou pedir ao contrário, mas o Sérgio pode vir vindo, mas vou pedir ao José Neves para vir também fazer a... O voluntariado em Portugal já é em grande parte profissionalizado ou ainda há um grande caminho a percorrer nesse âmbito? Quais os benefícios das altas taxas de profissionalização do voluntariado? Muito bem. O Sérgio faz a segunda, está bem? Sabemos que o objetivo primordial da empresa são as ações de voluntariado, mas qual é a importância atribuída à rentabilidade do negócio? Os indicadores financeiros podem influenciar a missão da empresa? Muito obrigado. Juntei as duas porque é a profissionalização e depois a... Ana, podes saltar para esta segunda pergunta se quiseres, serás a melhor pessoa. A métrica Sim, sem dúvida. Uma e outra estão relacionadas. Acho que um dos problemas de alguma entropia que a pista mágica veio criar em Portugal foi porque nós temos uma visão muito profissional do voluntariado e algumas organizações um bocadinho mais tradicionais viam a pista mágica como uma empresa. Então, digamos que o pior insulto que acham que nos podem dar dizer a pista mágica, isso não é uma associação, isso é uma empresa. Então, porquê? Porque nós temos uma lógica de sustentabilidade e prestamos serviços para ser sustentáveis.
Um dos nossos grandes objetivos é não estarmos dependentes de fundos do Estado. Porquê? Ou melhor, de fontes de rendimento para a sobrevivência da organização e para pagar salários, da mesma maneira como uma empresa. Portanto, aí isso não há uma diferença muito grande. Portanto, nós, imaginem, se só vivêssemos só de Portugal e Inovação Social, quando acabam os projetos tínhamos que mandar as pessoas embora. E nós temos uma responsabilidade social muito grande. Nós queremos continuar a ter impacto. E nós temos que continuar a pagar os salários das pessoas, porque a nossa missão não acabou, nem vai acabar, infelizmente. E, portanto, os grandes benefícios da profissionalização do voluntariado e de pessoas saberem o que estão a fazer é um voluntariado organizacional, porque há o voluntariado informal e que é muito importante, mas do voluntariado com mais impacto, dos voluntários não andarem a apanhar bonés, de cada voluntário ter um impacto junto dos beneficiários que serve. E o que acontece é que muitos voluntários não sabem o que é que estão a fazer, nem as organizações sabem o que é que lhes devem dar a fazer. Portanto, cada voluntário agir no seu máximo potencial é o grande benefício da profissionalização do voluntariado organizacional. A rentabilidade do negócio é assim, um Portugal Inovação Social, ou um IA Grants, ou um BPI, que financia os nossos projetos, para nós é um cliente. E para nós é um cliente de impacto. O que ele quer é, eu dou-vos este dinheiro e vocês, com isto, vão ter um impacto social. E, portanto, para nós é muito mais simples, em termos financeiros, ver isto, ver o financiador como um cliente, mas também prestamos serviços a quem pode pagar. Quem não pode pagar, nós concorremos a linhas de financiamento. Quem pode pagar, como uma grande empresa ou uma grande ONG, mas muitos dos nossos serviços são as organizações que concorrem a linhas de financiamento para os nossos profissionais poderem apoiar a sua organização na melhoria do desempenho da gestão dos seus voluntários ou em voluntário de impacto junto de populações mais vulneráveis. Oh, Ana, eu não sei se achas que devia ter sido dito mais alguma coisa para a sustentabilidade, não? E nós medimos o valor económico do voluntariado através de 3 fórmulas que existem. Nós, no nosso relatório de atividades, dizemos que se nós tivéssemos que pagar aos voluntários pelo trabalho que desenvolvem, quanto é que isso custaria em dinheiro? E isso é uma análise que nós achamos que as organizações deveriam fazer, porque há um valor económico do voluntariado nas organizações, não é pago, mas se tivéssemos que pagar esse trabalho, teria muito dinheiro. Inclusive, é de coisas muito tão simples como a nossa jurista é voluntária, se tivermos que pagar uma advogada pelo serviço que nos faz, se tivéssemos que pagar um designer gráfico pela branding que fez na nossa organização, etc, etc. Este é um caminho que quem cá anda há muitos anos foi vendo, não é? Eu lembro-me da primeira ação que nós fizemos de formação em gestão para organizações sem fins lucrativos. Nós achávamos que a coisa estava mal, mas tivemos que reformular o programa todo porque aquilo era mesmo preciso começar do A para o B, para o C, ou seja, nós estávamos a pensar, bem, aquilo está mal, está lá pelo F ou E, não é? Não, estava mesmo no início, portanto era um desastre, não é? Portanto, e entretanto foi sendo feito um caminho, mas não há muitas organizações que tenham esta acervo de informação e transparência como tem a Pista Mágica. Nós temos um bocadinho ainda de tempo. Tínhamos aqui 2 perguntas. Eu vou pedir à Liliana Chibante para vir fazer uma delas, que é a segunda do vosso grupo, e depois vou pedir para a Beatriz Silvério também vir cá. Afinal, aqui desta vez sempre acertei, estavam uma ao lado da outra. Então, a minha pergunta é: que características estão presentes na metodologia CADEI que a tornam um exemplo de inovação social? E a da Beatriz é a primeira. Pronto, então, a questão é qual foi a principal motivação para iniciar este projeto, já que a motivação de fazer a diferença no mundo é mais prevalente nos países com menor nível de rendimento, e acreditamos também que seja a motivação, já que Portugal é o 7º país com o rendimento médio mais baixo da União Europeia. Muito bem, então vem o Tomás Moreira também fazemos 3 perguntas e depois temos uma última que temos que fazer. Uma vez que a Pista Mágica desenvolve a sua ação, projetos e atividades em alinhamento com a Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
operando numa envolvente tão incerta, como é que se constrói, organiza uma estrutura de objetivos e desenvolvimentos sustentáveis preparada para as futuras realidades económicas? Obrigado. Metodologia KD, ADS e responder às necessidades de um país que estava atrasado. Toda a nossa inovação é sustentada no conhecimento adquirido de outros. O KD tem o processo de gestão de voluntariado, que é de Steve McCurley e do Rick Lynch, que eles escreveram este livro há 20 anos e eles próprios é o conhecimento adquirido, acumulado do trabalho que desenvolveram e de várias organizações. Primeiro, nós damos formação em gestão de voluntariado. A seguir, a organização faz um autodiagnóstico para saber quais são os 9 passos da gestão de voluntariado numa organização. A organização faz um autodiagnóstico e isto foi baseado num manual canadiano de auditoria de gestão de voluntariado. Portanto, nós também fomos buscar alguma coisa que já existia, que já tinha sido testada. Depois de fazer o autodiagnóstico, nós fazemos um plano de ação. E a grande inovação é que nós não olhamos para o gestor de voluntariado que vai à pista mágica e tem um curso, que era assim que fazíamos. Nós formamos toda a organização e tem que estar alguém da direção, tem que estar alguém dos corpos, que tem que ser funcionários, se houver funcionários, e tem que estar voluntários em funções de liderança na organização. Porque nós sabemos que só estando estes três, não é? Estes três elementos da organização, e tem que estar 2 pessoas, pelo menos, de cada um deles, porque nós sabemos que uma entra, não é? Fica grávida e vai ter que ficar, não é? Ou fica doente, ou despede-se porque vai para outro sítio, e a informação vai com essa pessoa. E as organizações não podem viver reféns de um conhecimento adquirido por uma única pessoa. E depois há uma fase de experimentação, que é o que é que acontecia aos nossos alunos que tinham curso de gestão de voluntariado. Iam para as suas organizações, iam implementar o processo, mas depois iam ter dificuldades, a organização não tinha sido influenciada e motivada e não tinha as ferramentas, e eles perdiam-se porque não iam ter o apoio na implementação dos conhecimentos adquiridos. E nós perguntamos na minha tese qual era o maior obstáculo à implementação dos conhecimentos adquiridos. E a maior parte deles eram de gestão de voluntariado e disseram a força dos hábitos, das rotinas. E que foi exatamente a mesma pergunta mais dada em curso de gestão pura e dura, não é? Eu sei que há aqui pessoas de gestão. E, portanto, a força dos hábitos e as rotinas nas pessoas e nas organizações é aquilo que mais impede o ser humano de evoluir e de melhorar. Então, nós utilizamos uma coisa que funcionou brutalmente, que é o dia D, que é o dia da mudança dos hábitos e das rotinas. E, portanto, durante essa fase de experimentação daquilo que aprenderam, em que eles estavam a implementar os 9 passos, há um dia em que todas as pessoas mudam de função. Aconteceu, por exemplo, na APPC, que é a Paralisia Cerebral do Porto, a diretora técnica passou a ser telefonista naquele dia e a telefonista passou a ser diretora técnica. Há exemplos incríveis e brutais do resultado que é o aumento da empatia, o eu perceber o que é estar naquela função e o todos sermos, não é? Isto vai ter frutos positivos muito mais do que voluntariado, não é? E depois faço um outro autodiagnóstico passado 6 meses e passados outros 6 meses faço um outro diagnóstico. E, portanto, mas nós estamos a dar-lhes consultoria durante 6 meses. E, portanto, a inovação não é que o dia D já existia, de mudanças de hábitos e de rotina já existia, já tinha sido implementado em empresas. O que nós fizemos foi juntar em 4 passos coisas e eu diria que um aspecto extremamente importante é toda a organização ser influenciada nesta mudança e ter adquirido conhecimentos, né, da importância da gestão de voluntariado e demonstrar o impacto que tem ter um programa de voluntariado bem estruturado no cumprimento da missão. E depois eu podia entrar aqui em mais detalhes que têm a ver com os perfis de função. Cada perfil de função deve ter desenhado qual é os indicadores de resultado de cada voluntário. Cada voluntário perceber em que medida é que está a contribuir para um mundo melhor. Se eu estou a fazer acompanhamento ao estudo e se o objetivo é aquele aluno que tinha tirado muitas negativas passar de ano, eu vou perceber qual é o impacto que eu tenho. Há outras funções, que é um bocadinho mais difícil, mas cada voluntário saber em que é que está a mudar o mundo e em que é que está a cumprir para o cumprimento da missão. Portanto, os 4 passos em si, como vocês veem, isto é gestão um bocadinho pura e dura, mas em si não é que trouxe nada de novo, é a junção de vários elementos num e toda a organização ser influenciada. Dos ODS, é uma pergunta para $1 milhão. Nós também estamos a aprender e eu diria que a nossa ferramenta maior é fazermos parte da rede mundial de voluntariado. Nós sentimos que estamos a cumprir muito mais o nosso trabalho estando numa rede mundial e também fazendo parte do Centro Europeu de Voluntariado. Vamos ver também o
que é que retiramos daqui, mas só trabalhando todos juntos é que conseguimos cumprir os ODS, não é uma organização isoladamente que vai cumprir isso. Portanto, para mim, está nas redes nacionais, e também estamos aqui em redes nacionais, estamos a trabalhar muito nisso. Qual foi a motivação? Acho que também foi dizendo ao longo da apresentação, a inexistência numa organização especializada na área, o pouco profissionalismo que era dado e a pouca seriedade. Eu acho que se calhar a marca maior que nós podemos trazer é encarar o voluntariado como uma coisa séria. Não é ajudar os coitadinhos e os pobrezinhos, estou completamente de acordo com o que diz o professor Alberto Castro, aliás, é das coisas que eu mais insisto. O voluntariado não é para os pobrezinhos, o voluntariado é para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade pode ter muito dinheiro, mas está numa situação de vulnerabilidade. Uma vítima de violência doméstica pode ser riquíssima, mas essa pessoa pode estar presa num castelo, não é? Mas está em situação de vulnerabilidade, e há muitos outros exemplos que o professor Alberto Castro deu. Muito bem, vamos acabar, e para isso peço que venha cá a Inês Pacheco. Olá, bom dia. No passado, ficam 13 anos de atuação no terreno e de criação de conhecimentos. No presente está o facto de não serem apenas uma escola, mas também uma organização pronta a operacionalizar e a gerir programas de voluntariado. E sobre o futuro, o que podemos esperar da Associação Pista Mágica? Excelente pergunta. Muito obrigado. Então, vocês estudaram mesmo, parabéns, vê-se que gostaram mesmo da Pista Mágica, e vi que viram o meu TED também, fico feliz, que já tem alguns anos. O futuro vai ser através dos programas de voluntariado como uma ferramenta de inclusão social. Eu acredito que a Pista Mágica vai crescer muito também em número de colaboradores e de voluntários, precisamente porque, assim, um estudo que a Católica fez para a Fundação Carlos Gulbenkian demonstra que em Portugal, do mundo das ONGs, do mundo do setor da economia social, apenas 1% das ONGs são da área da educação. E isto diz muito. Não sabemos o porquê, mas eu diria também é uma pescadinha rabo na boca. Se um país não investe, não tem como prioridade a educação, não vai também apoiar a projetos de educação. E eu acho que a Pista Mágica foi pequenina durante muito tempo porque era pura educação. E muitas linhas de financiamento existem, e não foi por isso que nós fizemos isto, atenção, mas foi porque nós percebemos o poder do voluntariado como uma ferramenta de inclusão social, de ser realizada precisamente por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E até, lá está, este artigo fala um bocadinho, existe o emprego protegido e o emprego apoiado, e eu fui apropriar-me destes conceitos e chamo-lhe o voluntariado protegido e o voluntariado apoiado. E nós neste momento estamos a trabalhar muito no voluntariado apoiado. E, portanto, nós vamos crescer muito porque também as linhas de financiamento estão muito mais pensadas para ir ao encontro das necessidades de quem está em situação de vulnerabilidade e não de ir ao foco do problema, não é? Que vem muito pela educação, mas esse será um futuro de grande crescimento da Pista Mágica e que é um bocadinho disruptivo. Porque como eu um dia defendia, não é? Eu defendia que o voluntariado não é terapêutico, por exemplo, vamos ter algumas resistências de mentalidades de acharem que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não devem fazer voluntariado. Mas lá está, será protegido e será apoiado. Eu trouxe aqui alguns livros. O que é Salomão fala do voluntariado inclusivo, desta proposta metodológica que nós estamos agora a afinar. E eu digo-vos quais são os gratuitos que vocês podem levar, mas se vocês estiveram a fazer a investigação como fizeram, sabem que podem fazer download destes que são gratuitos. Muito bem. Bom, eu acho que foi uma excelente sessão. Vocês ajudaram muito, portanto acho que as perguntas muito ajudaram a clarificar, e parabéns, portanto, pelo trabalho que fizeram. E acho que se acabou, foi a sugestão do professor Pedro Lima que acabássemos com esta pergunta, um bocadinho voltado para o futuro, e foi interessante que tenha vindo a educação, por fim, não tinha estado um bocadinho ausente enquanto setor, enquanto área de atuação, e há vários aspectos onde se mostra que essas questões da educação são muito importantes. Nós, quando olhamos para a evolução dos países, por exemplo, há bocadinho faziam a referência que era um país da cauda da União Europeia, quando nós olhamos para a dinâmica dos países, o que nós vemos é que Portugal tem sido sucessivamente ultrapassado
aquilo que antigamente nós chamávamos os países do leste, na verdade são os países do centro europeu, e uma dos determinantes que tem vindo a ser sucessivamente identificado é um muito maior grau de qualificação que as pessoas tinham em termos de educação. Faltava-lhes a rotina da organização empresarial mais pura e dura, tinham uma organização muito mais planeada e, portanto, houve ali um tempo de impacto, mas, entretanto, quando as coisas começaram, quando a gestão começou a melhorar, portanto, eles rapidamente nos ultrapassaram. E, na verdade, a educação é um fator fundamental, mas é também um fator lá atrás para a exclusão. E nós, em Portugal, continuamos a insistir a fazer o foco no sítio errado, não é? Que é, o foco é nos professores, quando o foco é na família dos alunos, incluindo os alunos. E para aí, enquanto não se começar a trabalhar com as famílias, sobretudo os mais carenciados, e há imensos exemplos, nós não vamos lá, porque essas famílias não têm a percepção da importância da educação, depois a comunicação social às vezes também não ajuda nada quando diz que as pessoas têm a licenciatura e estão desempregados. A licenciatura é, como nós aqui costumamos dizer, uma licença para aprender, não é para arranjar emprego, não é? Portanto, há aqui coisas que são importantes e onde o voluntariado desempenha, na verdade, uma função muito importante. Espero que, formal ou informalmente, vocês tenham ficado sensibilizados para essa relevância e que, formal e informalmente, possam vir um dia a envolver-se nesta tarefa. De qualquer modo, nós hoje tínhamos que agradecer aqui à nossa convidada, Sónia Fernandes, e acho que já há bocadinho o fizemos e agora também para vocês um aplauso por